Eu tenho aqui uma lista de pensamentos que são muito comuns de especialistas que começaram a jornada de digitalização. Mesmo alguns que não começaram e externam pensamentos que, para mim, eu leio como crenças limitantes, coisas que vão impedir o sucesso. Eu gosto de começar por aqui, porque tecnicamente, se eu fosse começar dando para você o caminho, dizendo o que é, provavelmente estes pensamentos impediriam você de receber a informação da forma completa. Então, nessa lista que eu vou ler e explicar, se não tiver nenhum dos seus pensamentos, é provável que elas sirvam para atenuar os seus que estão aí. Legal? E uma dica importante desde já. É muito provável que você resolva todos os conflitos, dúvidas. Caso isso não aconteça, não deixe de registrar e mandar para mim. Será um grande prazer responder cada uma das suas dúvidas, cada uma das barreiras, para que você triunfe nessa jornada. Vamos lá. Um pensamento muito comum. O meu produto é impossível de ser parametrizado. Minha consultoria é muito customizada. Em cada situação, eu preciso escolher uma solução diferente. Então, não tem como eu escalar, não tem como eu digitalizar. Base muito comum de consultores muito experientes. Pessoas que fazem consultoria por anos e anos, constroem essa crença. E eu preciso desconstruir essa crença com você. Primeiro, vamos lá. Toda consultoria, por definição técnica correta, é 100% customizada. Toda consultoria é customizada. 2. Toda consultoria, boa consultoria, deve começar com um diagnóstico. Porque vamos lá. Se o objetivo da consultoria é promover uma transformação, sair do ponto A e ir para o ponto B, qual é o ponto A do meu cliente? Onde ele está? Se eu não faço um diagnóstico, é provável que a condução da transformação seja falha, dolorosa para o cliente em alguns momentos. Então, toda consultoria começa com um diagnóstico e todo o processo de transformação é customizado. Na consultoria digital é a mesma coisa. Quando você utiliza a tecnologia correta, agora eu vou te dar a resposta que você busca para isso. Quando você utiliza a tecnologia correta, você consegue, através do diagnóstico, modelar o processo de transformação. Não se preocupe como fazer isso, que eu vou te ensinar. Mas você tem que se preocupar com isso. Quando eu penso em escala, eu não penso mais em atender 2, 3, 4 clientes. Eu penso em atender dezenas, centenas de clientes. Nesse cenário, imagine ativação de contrato todo dia. Então, a tecnologia me ajuda a fazer o diagnóstico e, com base nessas respostas, automaticamente modelar o processo de transformação. Está aí a resposta para essa primeira crença limitante. Sim, toda consultoria é customizada e ela precisa continuar assim. Ah, mas quando eu produtizo, quando eu crio um produto, eu já ouvi dizer que todos os clientes consomem partes iguais. Sim, sim. E não é assim na consultoria analógica ou na consultoria tradicional. Você, projeto depois de projeto, não usa a mesma base de arquivos, a mesma base de discurso, a mesma base de treinamentos, ou a cada cliente você constrói tudo novo do zero. E se a resposta agora for sim, eu construo, cuidado, você tem um problema muito maior para resolver. Legal? 2. Meu cliente não aceita outro jeito. Muito comum ouvir isso. E vou dar para você a dica das dicas. A partir de um determinado momento, alguns clientes precisarão ser demitidos.
todos aqueles clientes, eu vou te dar uma dica crucial, a dica das dicas. Faça uma lista dos seus clientes e você vai classificá-los de duas formas. Aqueles que são clientes âncora, que seguram você, e aqueles que são clientes mola propulsora. Pô, como é que eu identifico um e como é que eu identifico o outro? Muito simples. Clientes âncora são aqueles clientes avessos a qualquer tipo de melhoria e mudança. Eles querem manter o status quo, eles não querem gastar energia com o novo e assim querem que você se mantenha, porque é mais confortável para eles. E o grande argumento tóxico que eles têm é um contrato. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses são os clientes que você nunca mais quer. Você quer aqueles mola propulsora, clientes que te incentivam a melhorar, aplicar tecnologia, fazer diferente, que junto com você, com umas aspas, eu vou usar uma aspas aqui para não explicar muito agora, mas junto com você tem a empresa como um grande laboratório. Não vou explicar isso muito agora, que eu vou desenrolar lá na frente. Mas esse é o cliente que a gente tem tesão de atender. Pô, Igor, eu só vou ter cliente que tem tesão de atender? Não. Na jornada vão aparecer clientes que, como toda estatística, fazem parte daquele grupinho que, putz grela, não é fácil, tá? Mas não podem ser âncora. Uma outra dica importante nesse bloco cliente. O cliente não aceita de outro jeito, esse é o tópico. Veja só, o seu cliente só pode cobrar de você aquilo que você vendeu para ele. Então, se você vendeu uma consultoria analógica, é isso que ele vai querer. E eu quero que você reflita, olha essa mudança, vai gerar insight. Quero que você reflita. Eu nunca mais vendi visita para os meus clientes. Porque na minha consultoria isso se tornou obsoleto, desnecessário. Uma decisão minha. Se eu não vendo, não falo, não vibro essa energia, é impossível o cliente querer algo que ele nunca me ouviu falar. Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Mais um tópico. Esse vídeo deve ficar um pouco mais longo, mas vai valer a pena. Se eu não estiver ao lado do meu cliente, o projeto não vai. Crença das gigantes limitantes. Vou dar para você uma notícia triste. Pega todos os clientes que você já atendeu na sua carreira. Se você é uma empresa grande que está me ouvindo, Igor, eu tenho 1000 clientes na minha empresa de consultoria. Show de bola. Você está bem acima da média. Dos 1000 clientes na sua consultoria analógica, você tem com toda certeza absoluta 60 a 70% dos clientes que só vão à paulada, no empurrão, que não cumprem prazo, não executam as tarefas e o consultor tem que carregar no peito. Você tem uns 15, 20% dos clientes que são espetaculares, que antecipam, chamam a consultoria, eles precisam ser freados. E você tem uns 10, 15% dos clientes que não vão concluir os projetos, que vão dar um trabalho enorme, que vão precisar estender os contratos. Essa estatística, não importa o seu tamanho, ela é exatamente a mesma no mundo digital. A única diferença é que aqui as coisas galopam. O volume é muito maior e os percentuais são muito parecidos. Então, se no seu método você tem um percentual de clientes bons, clientes ótimos e clientes ruins, isso vai continuar acontecendo, pelo simples fato. O modelo de negócio não muda o comportamento do seu cliente. O comportamento humano é um negócio complexo. É óbvio que a tecnologia vai ajudar a gerenciar, mas não vai mudar completamente o comportamento do seu cliente. Então, essa crença,
Ah, não vai porque só vai se eu estiver ao lado dele. Anota essa aí. Anota essa aí. Primeiro, o problema provavelmente está em você, não está no seu cliente. Verifique se você está encorajando e dando informação, documento e ferramenta para que seu cliente tenha independência. Mesmo que no seu subconsciente, muitos consultores criam uma relação que eu chamo de tóxica, com base na ignorância. Então, quanto menos o cliente sabe, mais ele depende de mim, mais longo é meu contrato. Isso é tóxico. Encoraja o seu cliente, dá ferramenta, dá conhecimento, dá tudo o que ele precisa para que ele dependa menos de você. Nesse modelo, quanto menor a dependência, maior a escala, mais alto o seu foguete sobe. Presta atenção, muitas vezes o problema está em você. Igor, legal, falou, discordo, o problema não está em mim, está no cliente. Ótimo, acontece com frequência, você escolheu o interlocutor errado. Troca o interlocutor. Dentro de uma empresa, por menor que seja, a não ser que seja um microempreendedor individual, só tem um lá, mas por menor que seja, sempre há uma outra pessoa que às vezes tem mais competência para interagir com você e conduzir o processo de transformação. Te vejo no próximo vídeo.